Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Quero falar para você sobre as refeições do dia e, dentre elas, o café da manhã. O café da manhã precisa de uma atenção muito especial. É depois de dormir, devido a gente ter passado muito tempo em jejum, que a gente necessita de vários nutrientes. Um café da manhã precisa ser bastante nutritivo, afinal de contas você precisa de muita energia para passar um dia saudável de forma equilibrada, buscando sempre uma qualidade de vida. Dentre todos os nutrientes, o carboidrato é fundamental. É ele que irá repor o estoque de energia que você gastou durante o sono. Escolha um local agradável, de fácil acesso e excelente atendimento. Nós temos uma sugestão, a Padaria Pão Gostoso, isso mesmo. Ela fica na Avenida Duque de Caxias, quadra 19, número 30, bem próximo aos bancos. Vá até lá, a variedade é enorme, com deliciosos assados, cafés, um cappuccino maravilhoso, frios e outras variedades de pães sensacionais. Eu sou o cliente e recomendo. Padaria Pão Gostoso, apoie o Biomédico Saúde e pratica qualidade de vida. Quero chamar a atenção, isso mesmo, esta é a palavra, chamar a atenção para 33 anos de história, conteúdo e credibilidade. A revista Atenção é uma das mídias mais influentes e tradicionais da região de Bauru, atingindo sua tiragem mensal 6.000 exemplares e ainda uma distribuição estratégica regional em uma média de 50.000 leitores e ainda 20.000 online. Ela tem uma circulação regional, é distribuída em 12 cidades de forma gratuita para centenas de formadores de opinião. A revista Atenção conta com mais de 100 páginas por edição e ainda oferece uma variedade de temas todos os meses. Vão de política, economia, saúde, entrevistas, negócios, gestões e principalmente trazendo para você assuntos interessantes de Bauru e região. A revista Atenção pratica a qualidade de vida e apoia o Biomédico Saúde. O programa de hoje vai falar sobre o direito à saúde. Para você que tem muitas e muitas dúvidas, né? A gente sabe que o direito e a saúde, eles caminham e fazem parte de muitos processos em conjunto, estão muito ligados na questão organizacional, que essa organização passa, é claro, por muito estudo, por uma educação, ou seja, todos nós devemos aprender. A partir daí, estamos aqui hoje com a doutora Natasha Vitka, que é advogada e consultora na Vitka e Lopes Sociedade de Advogados e também especialista em Direito do Trabalho e especialista em Direito do Trabalho Processual do Trabalho. É assim que tá certo, doutora, comentar? E, claro, mais uma vez, obrigado pela participação e pela presença. É um prazer imenso, novamente, estar no seu programa, Luiz. O correto é Direito Processual do Trabalho. Direito Processual, a gente vai aprendendo também, né, como falar corretamente. Doutora, a gente hoje quer tirar algumas dúvidas até por ter vários e-mails comentando sobre isso, sobre o direito no trabalho na questão do descanso do trabalhador. Muitas vezes o próprio empregador faz questão que o trabalhador tenha esse descanso, ou às vezes o trabalhador não quer fazer ou não tem direito, enfim. O direito do trabalho ele regula períodos de descanso ao trabalhador. Qual o objetivo dessa regulamentação, desta lei que diz que ele tem que ter esse descanso, doutora? Luiz, o direito do trabalho, ele visa proteger a saúde do trabalhador. Então, essas normas referentes ao descanso, né, ao intervalo que o trabalhador faz jus, ela visa recompor, né, a força de trabalho, né, e manter a saúde, a segurança, o bem-estar do trabalhador, né? Porque nós vemos o quê? Que a ausência desses intervalos, que são às vezes genéricos para todas as profissões, mas alguns específicos para determinadas profissões mais exaustivas, né? Essa ausência pode causar inclusive acidentes de trabalho, né? Por distração, por ele às vezes não ter conseguido, não estar conseguindo, devido ao tempo ser muito extenso, ter uma concentração, é isso, doutora? Exatamente. Bacana. Exatamente. Então, por isso, é uma norma tão importante que ela é considerada uma norma de ordem pública, né? E o que seria isso? Ela
inclusive a negociação coletiva por meio do sindicato em relação a elas não tem validade, né? Há casos específicos onde a legislação ela permite algumas alterações, mas é infensa a negociação coletiva. Então... O que quer dizer isso? Ele é obrigado a fazer independente do acordo que tenha. Sim, porque o que acontece? Por exemplo, nós classificamos dentre os intervalos, né, os intervalos intrajornada e o intervalo interjornada. O que seria isso? Intrajornada é o intervalo obrigatório dentro da jornada de trabalho. Certo. Né? E o intervalo interjornada é entre duas jornadas. Então, é entre o término de uma jornada e o início da jornada Perfeito. do trabalhador. Não querendo interromper, mas já interrompendo, o nosso programa ele fala bastante, todo o programa eu faço questão de citar isso, ele fala muito da prevenção em saúde, né? Ou seja, o programa trabalha com a qualidade de vida das pessoas e isso passa por uma prevenção. Como a doutora citou, essa lei, ela preconiza justamente essa prevenção, que ele tem uma concentração maior, prevenindo, por exemplo, acidentes. E voltando um pouquinho para a gente já chegar aí no intervalo, por que esses intervalos, eles são genéricos, essa regulação, em primeiro lugar? Então, há alguns intervalos previstos em lei que são genéricos, ou seja, são para todas as profissões, independentes. Certo. Algumas profissões específicas que, em virtude de exigências particulares em relação ao esforço físico, à concentração, a questões específicas de determinadas atividades, então há períodos diferentes de intervalo. Entendi. Visando inclusive isso que você falou, garantir o quê? Para aquele caso específico que exija um cuidado maior, para que não cause dano àquele trabalhador, então aquele trabalhador vai ter um tratamento diferenciado. Agora, profissões que são comuns, que não têm determinadas exigências em virtude do esforço que o trabalhador é submetido, aí entra nos intervalos que são genéricos. Certo. E qual que é esse conceito que se usa por intervalo? Qual o conceito do intervalo para descanso? Por primeiro, Luiz, se faz necessário especificar que existem vários intervalos. Então, não é possível confundirmos, por exemplo, o descanso semanal remunerado, que é um descanso que o trabalhador também faz jus, mas não é um intervalo. Certo. Né? Então, existe o intervalo intrajornada e o intervalo interjornada. Como eu estou trabalhando nomenclatura genérica. Né? Como assim, doutora? Para eu traduzir um pouquinho para quem está assistindo. Quando eu estou trabalhando, eu tenho que ter um período de descanso. Exemplo, eu tenho que fazer os 15 minutos. Isso. E quando eu vou para minha casa descansar, eu não posso, por exemplo, num período de 10, 11 horas, 8 horas, voltar a trabalhar. Eu tenho que ter um período mínimo. Seria isso? Esse é um outro tipo. É isso. Então, o intervalo intrajornada, isso que você falou, é durante a jornada. Então, é o intervalo para descanso e alimentação. Tem algumas funções, como operador de teleatendimento, operador de telemarketing, que ele tem pausas específicas, né, que por lei tem que ser garantida ao trabalhador. Esse é no curso, então, intervalo intrajornada. Intervalo interjornada. Ele é o intervalo entre a minha saída do trabalho e o meu retorno no dia seguinte, que são de 11 horas. Mínimo? Mínimo 11 horas. Doutora, mais uma vez. Por exemplo, eu me lembro, num lugar que eu dava aula, há muito tempo atrás, eu saía da faculdade às 22h30 e retornava às 8h. No outro semestre, isso não foi possível fazer porque não dava esse período. Se eu saía às 22h e voltava às 8h, dava um período menor que 11 horas. E aí eu passei a ter que entrar às 9h. Eu saía às 22h e entrava às 9h, porque aí dava às 11 horas. Então, de uma certa forma, a universidade se adequou a isso? Sim. Aí a eu não universidade... poderia, por exemplo, retornar às 8 horas, saindo às 22h30? Não, porque o que acontece? Se a empresa ela não observa esse intervalo e o trabalhador for até a Justiça do Trabalho,
essa supressão gera ao trabalhador o direito de receber esse intervalo que não foi concedido, por exemplo, foi concedido de 11 horas foram 8 horas. Então faltaram 3 horas. Vou ganhar. As 3 horas de diferença você vai receber com adicional por hora extra. Então, para as empresas não é interessante não observar. Não tanto respeitar. Pelo aspecto financeiro, porque na Justiça do Trabalho ela vai ser responsabilizada sem dúvida nenhuma, e também pelo aspecto humano, né? Porque ela tendo uma conduta a desrespeitar esse intervalo, ela aumenta o risco de acidente de trabalho. Entendi. Né? Isso para a saúde do trabalhador é um prejuízo. É né? um prejuízo imenso. Ele não descansou, porque a gente imagina o seguinte, né? Falando da qualidade de vida, né, doutora? Sim. A gente imagina o seguinte: esse trabalhador saiu às 22 horas, por exemplo, até ele chegar na casa dele, por mais que é um pouco mais, uns mais longe, outros mais próximos, enfim. Até ele chegar, descansar, ele dormir, o que se preconiza aí de 7 a 8 horas, levantar, transportar. Então não dá esse tempo. Então acredito que dentro da saúde, a prevenção, também se observe isso, correto? Sim, sim. Esses intervalos, eles são medidas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, eles não foram inseridos na norma aleatoriamente. Então, foi feito um estudo do que é necessário, qual o descanso necessário para que o trabalhador tenha sua integridade física, seu bem-estar e sua saúde garantida. Entendi. Uma outra pergunta, dentro disso tudo que a gente falou, o empregador, ou a empresa, vamos dizer assim, doutor, ele também pode e deve e tem o direito, e me corrija, por favor, se eu estiver errado, ele também pode e deve ter o direito de exigir que o trabalhador faça esses 15 minutos, por exemplo. Eu já vi em locais de trabalho, hospital, por exemplo, onde a gente trabalhou, onde os funcionários, os colaboradores recebiam até advertência por não fazer quem trabalhava 6 horas os 15 minutos e quem trabalhava 12 horas, 1 hora. Dos trabalhadores receberem advertência, por quê? Porque o empregador também pode, o funcionário, o colaborador não respeitando, não fazendo esse intervalo, ele também pode ser punido, correto? Sim. Na verdade, é um dever do empregador cobrar que o trabalhador cumpra. Né? Então, assim, não é uma faculdade do trabalhar ele optar se ele quer ou não fazer ele tem o que intervalo. Fazer. É uma obrigação e, assim, esse intervalo, o correto é que ele seja, inclusive, registrado no ponto eletrônico, exatamente. Então, é interessante falar que, assim, não é uma faculdade do empregado... Ou seja, ele tem o dia, eu não quero fazer. Não. E, assim... Isso é importante citar. Também não é uma justificativa ao empregador perante a Justiça do Trabalho alegar que o funcionário não quis cumprir. Por quê? Porque o poder diretivo, ele é da empresa. Então, assim, o empregador, ele tem que exigir o cumprimento das normas em relação a... E como a empresa faz se ele não quer? É por isso que muitas vezes o colaborador recebia advertência? Sim. Ele falou, olha, eu adverti ele que ele não cumpriu, e isso está aqui documentado, né? Porque em ele não fazendo a segunda ou até mesmo a terceira advertência, ele tem uma justa causa, né? Sim. Na justa causa, ela não exige um número específico de advertência, ou ela não tem uma escala de penalidades, né? Então, você não precisa advertir determinadas vezes para depois suspender, para depois você poder demitir. O que é necessário é que a falta seja grave o suficiente para ensejar esse tipo de dispensa. Mas é importante que a empresa se documente quando o trabalhador ele não quer cumprir essa determinação, né? Só que ela tem que tomar providências efetivas para que ele cumpra. Porque perante a Justiça do Trabalho não exime... Não resolve muito. Não resolve, porque existe o poder diretivo do empregador e ele tem que fazer com que seus funcionários cumpram a legislação. Perfeito. E o que prevê, então, essa consolidação das leis, né, em relação a esse intervalo para alimentação? Como que funciona? Quando que é 1 hora? Quando que são 2? Quando que excede a 6? Como que funciona para que
tanto o trabalhador saiba dos seus direitos e, claro, principalmente falando aqui da qualidade que ele tem que ter no trabalho dele, e o empregador também, por sua vez. Sim. Para o trabalho contínuo, né, acima, né, que exceda as 6 horas diárias, é previsto um intervalo de no mínimo 1 hora, né, e salvo acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, não pode exceder a 2 horas. Caso o trabalho contínuo não exceda as 6 horas, o intervalo é de 15 minutos, desde que ultrapasse 4 horas. Ou seja, se o trabalhador, a jornada dele foi apenas de 4 horas, ele não faz jus a nenhum intervalo. Isso, tratando-se de legislação genérica, porque, por exemplo, o operador de teleatendimento, de telemarketing, ele, em virtude de condições específicas do trabalho dele, mesmo que o trabalho dele seja apenas de 4 horas, ele tem direito a pelo menos uma pausa de 10 minutos. Interessante. Visando aquilo que nós conversamos, em virtude de condições específicas, garantir a integridade e a saúde daquele trabalhador. Muito bacana. Então, genericamente, só para finalizar, seria isso. Acima de 6 horas, 1 hora, no mínimo, e no máximo 2. De pausa. E é interessante isso, doutora, porque assim, então você exigir, por exemplo, que o trabalhador faça 6 horas, vá para casa dele, almoce. Um exemplo, ele entrou às 7, sai às 13, aí ele volta às 18. Isso é proibido. Sim, isso é proibido. A não ser que tenha um acordo coletivo, ou mesmo com o próprio trabalhador individual, poderia isso ocorrer? Sim. Se ele assinar algum termo, Só que aí tem condições específicas para a validade disso. Mas a legislação, a rigor, ela prevê no máximo 2. 2 horas. E é interessante também destacar que, por exemplo, né, algumas empresas, elas às vezes fazem negociações coletivas com o sindicato, né, um acordo coletivo, ou na própria convenção coletiva, para minimizar esse intervalo. Só que não tem validade essa cláusula. Isso é um acordo que é feito, mas não vale. Porque assim, só para que vocês entendam essa questão. O que é um acordo coletivo? O acordo coletivo é determinada empresa fazer uma negociação com o sindicato respectivo. Então, essa negociação vale entre aquela empresa e aquele sindicato. A convenção coletiva não. É o sindicato da categoria profissional negociando com o sindicato da categoria econômica. Então, o sindicato do empregador com o sindicato do empregado. Certo. Só que essa redução, é aquilo que eu falei no início, ela é infensa à negociação coletiva. Você não pode reduzir. O único que pode autorizar uma redução que a pessoa tenha menos de 1 hora de intervalo é o Ministério do Trabalho, por um ato administrativo. E como que ele faz isso? Porque tem requisitos específicos de analisar se a empresa tem um refeitório adequado. Então, há requisitos específicos que só o Ministério do Trabalho pode acompanhar, determinar, observar e fazer. Sim. Mas a gente vê muitos acordos sendo feitos, né? Sim. E o trabalhador poderia, então, buscar os seus direitos. Isso. Sim, na Justiça do Trabalho, se essa redução se deu com base em acordo ou negociação coletiva, ela é inválida. Isso é entendimento pacífico dos tribunais. Perfeito. Bom, como vocês observam, o que o programa Vida e Saúde, o que o portal Biomédico Saúde sempre procura é agregar para vocês qualidade de vida, agregar essas informações para que você tenha a opção e condições de escolher e principalmente de ter essa qualidade de vida. Doutora, a gente vai para um intervalo, mas eu já deixo aqui a pergunta com relação aos descontos na jornada de trabalho. Há muita polêmica sobre isso. A gente que é da área da saúde vê muito isso. E já fica aqui para você também, logo após o intervalo, receber e ter a resposta sobre essa pergunta. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde. Hoje falando do direito e a saúde, a parte de qualidade de vida, de como o trabalhador, o empregador pode agregar valor a tudo isso.
Doutora Natasha, a gente falou bastante sobre os intervalos aqui e se surgiu dúvida na gente, né? Eu imagino no telespectador em casa. Os intervalos de descanso, que você explicou aqui todos eles, como que funciona, eles são computados na jornada de trabalho do obreiro ou não? Ou seja, do trabalhador, pode ser computado ou não? O que é a regra, o que a lei fala sobre isso? Luiz, a regra é que o intervalo ele não é computado na jornada de trabalho, correto? Mas há exceções. Por exemplo, o operador de telemarketing, né? O operador de telemarketing, ele tem direito a 2 pausas de 10 minutos e mais uma pausa de 20 minutos. Essas pausas computam na jornada de trabalho dele. É uma exceção. A regra não é computado, né? O intervalo dentro da jornada. Porque a gente vê muita discussão sobre isso, alguns querem, né, agregar isso na jornada e tal, então, via de regra, não conta. E ainda, se essa jornada de trabalho for de até 4 horas, então o trabalhador trabalha 4 horas por dia. A gente tem aí vários profissionais de saúde, por exemplo, a carga horária de técnico de raio-x, elas são 4 horas, né? E o empregado, ele tem direito a esse intervalo quando é até 4 horas, não? Em regra, Luiz, até 4 horas não há direito a intervalo, né? Só que há profissões específicas onde a legislação prevê, em virtude das condições daquele trabalhador, pausas diferenciadas. Como eu falei, né, como eu citei a questão, por exemplo, do operador de telemarketing, de teleatendimento, que tem direito a uma pausa de 10 minutos. É bem bacana. E ainda, doutora, quando esse empregado ele tem uma jornada de 6 horas no contrato, né, 6 horas, e ele habitualmente vai fazer hora extra, né? Qual o intervalo ele pode fazer, mesmo sendo hora extra? Então ele vai fazer uma hora extra depois dessas 6 horas, enfim. Como que funciona isso? Sim. Quando a jornada dele não excede as 6 horas, como nós falamos, se ultrapassar 4 horas, tem direito a 15 minutos. Só que qual que é a questão? É isso que você falou, a sobrejornada, né? Então, quando a sobrejornada ultrapassou 6 horas, ele tem direito a 1 hora de intervalo. Então, somando a jornada dele mais a sobrejornada, que seja mais 1 hora. Então, são 7 horas. Então, ele tem direito a 1 hora de intervalo. Então, no caso, quando ele faz 6 horas e vai fazer 1 hora extra ou mais, né? Ele tem direito, por exemplo, um exemplo prático. Ele trabalha 6 horas e vai fazer 1 hora extra. Então, no caso, ele tem direito a receber 8 horas. Porque ele vai ter que fazer esse intervalo de 1 hora e, consequentemente, depois trabalhar essa 1 hora extra. Seria isso, doutor? Na verdade, o recebimento não, né? Porque assim, ele vai receber às 7 horas. O intervalo, ele já é computado dentro da remuneração do trabalhador. Entendi. O que ele vai fazer jus é a usufruir desse intervalo. Ele não vai receber como extra. Entendi. Né? Porque então ele vai receber às 7 horas. A hora do intervalo, ela só é remunerada quando suprimida. Então, por exemplo, se eu tenho direito a 1 hora de intervalo e eu não usufruir dessa 1 hora e eu procurar, por exemplo, a justiça em relação a isso, eu vou receber essa 1 hora com adicional de no mínimo 50%. É interessante, Luiz, só para que os telespectadores entendam que a importância disso em relação à saúde, porque o que a legislação ela fala? Por exemplo, se eu tenho 1 hora de intervalo, a lei fala que eu tenho que ter 1 hora de intervalo. Aí, meu empregador vai e faz eu cumprir apenas 15 minutos, ou 30 minutos, ou 40 minutos. Certo. Eu não cumpri a 1 hora, ou seja, aquela 1 hora que tinha a finalidade de preservar minha saúde não foi cumprida. O que o legislador fala? Usufruiu de 15 minutos? Usufruiu de 20 minutos? De 30 minutos? Não usufruiu de nada. Se você entrar na Justiça do Trabalho, você vai receber a hora cheia. Perfeito. Entendeu? Por quê? Entendi. Porque é isso que é interessante a gente especificar. A legislação, ela visa a saúde do trabalhador. É isso que eu quero que você comente, doutora. A gente está quase chegando no final do nosso programa e, como eu sempre cito, é muito bom conversar, entender e levar para eles, né, todo esse conhecimento. E tudo isso que a gente conversou aqui é por isso, doutor.
para que preserve-se essa saúde, para que ele tenha essa qualidade, que é o que a gente tanto discute aqui, é isso? Sim, exatamente. O intuito da lei é preservar a saúde do trabalhador. E o que nós percebemos é que às vezes o próprio trabalhador não tem essa consciência. Ele faz esse boicote a ele. Porque ele às vezes interpreta como uma perda de tempo ficar parado 1 hora. Eu poderia ir embora mais cedo, por exemplo, né? E não é isso. A saúde do trabalhador, ela é o foco, né? E nós sabemos que passamos a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho, né? Então, nós temos que observar e garantir que aquele ambiente não seja destrutivo, porque às vezes a curto prazo a pessoa possa não ter nenhuma consequência, mas a longo prazo pode ter sérios danos. Sérios danos, né? E nós vemos, inclusive, a questão de acidente de trabalho, que é muito comum, né? Porque a pessoa ela tem um trabalho exaustivo, né? Muitas vezes, assim, a legislação, inclusive, é importante citar, porque ela prevê que as horas extras habituais não possam ultrapassar de 2 horas. Para que não tenha esse dano. Para que não tenha esse dano. Mas muitas empresas submetem trabalhador a jornadas totalmente exaustivas. Aí o trabalhador ele sofre um acidente de trabalho, por quê? Né? Então é isso que a legislação ela visa. Realmente uma medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador. Que ótimo. Como vocês podem observar, o programa Vida e Saúde, através do seu portal, também sempre buscando essa qualidade de vida e trazendo essas informações como essa prevenção, a saúde, não só como uma ausência de doença, mas também o bem-estar físico, mental e social de tudo isso. Doutora, muito obrigado pela participação. Já fica aqui o nosso convite para falar um pouco mais sobre isso, de que forma esses intervalos podem ser suprimidos ou não, enfim. Já fica aqui o nosso convite, nosso tempo chegou aí realmente bem no limite e eu agradeço bastante a sua participação. Eu que agradeço, Luiz. É um prazer imenso estar aqui e espero que tenha ajudado a todos com esses esclarecimentos. Com certeza. E a você também, muito obrigado. Um grande abraço. Lembre-se sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, o nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida. Uma boa vida a todos. Um grande abraço.